Eu sei que Deus vai falar conosco, Deus vai bradar no teu coração, Deus vai fazer coisas grandiosas nesta noite. Amém? Você pode fechar os teus olhos, orar comigo, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Pai, nós nos entregamos a Ti. Pai, nós nos colocamos diante das Tuas verdades. Pai, ministra o coração da Tua igreja. Senhor, que venha arder, Pai, no coração dos Teus filhos, da mesma maneira que está ardendo no meu coração. Pai, que haja graça, que haja favor encontrado em Ti, para mudar a história da Tua igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Enquanto você abre, queremos aqui agradecer a presença do Alan, que está nos visitando primeiro. É Alan ou Alan? Alan, seja bem-vindo, Alan 2. Aqui nós temos um outro Alan, né? Seja bem-vindo, que Deus possa falar ao teu coração. Amém? É um prazer recebê-los aqui nessa noite. Aleluia. Amados, eu ouvi uma frase lá no acampamento que chacoalhou o meu coração. Nós fizemos alguns convites para alguns amigos estarem lá conosco, e nesse partilhar, nesse falar, eu estava ali falando das nossas experiências como igreja e das nossas decepções, das nossas frustrações, porque como pastor, como ministrador, como evangelista, o desejo do nosso coração é contribuir na transformação das pessoas, porque Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para um propósito. E quando nós observamos a imaturidade ou a falta de desejo da transformação, isso nos frustra, nos entristece. E eu partilhei aqui até na última vigília que nós tivemos em relação a essas experiências que a gente tem. E foi citada uma frase de um autor que queimou no meu coração, onde ele diz assim: você não foi chamado e não foi ungido para mudar ninguém. Você foi chamado para ensinar, para ministrar aquilo que pode mudar. Sabe, amado, quando nós entendemos quando nós entendemos isso, a coisa se torna um pouco mais leve, porque nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos na vida, pelas escolhas que fazemos. Então ninguém pode ser peso na caminhada. Você não pode carregar pessoas por muito tempo em que essas pessoas vão se tornando pesada e você não consegue caminhar, porque foi isso que o ministério de Jesus nos ensinou. Jesus, ele não veio mudar ninguém, ele veio trazer algo da parte de Deus que pode transformar a vida das pessoas, e as pessoas fazem as suas escolhas. E eu queria partilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, nesse texto de Hebreus, capítulo número 11, a partir do versículo 24, vamos ler apenas 3 versículos. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Só até aqui. Amém? Sabe, amados, eu vejo o quão difícil é nós tomarmos algumas decisões. Eu já ministrei sobre esse texto, já falei algumas vezes sobre esse assunto, mas ardeu novamente no meu coração diante daquilo que eu presenciei junto dos adolescentes. Uma atmosfera favorável aconteceu naquele lugar, mas havia alguns adolescentes com coração duro, resistindo à graça de Deus, se fechando para o novo de Deus.
E você vê que alguns deles tomaram uma decisão de romper tudo aquilo, e outros mantiveram o coração enrijecido, não querendo desfrutar daquilo que Deus tinha do melhor para a vida deles. Mas eu te pergunto, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos tomar decisões na vida. Algumas podem nos favorecer, outras nem tanto. Algumas decisões podem trazer benefícios, outras podem trazer malefícios. Mas nós vamos entender que a tomada de decisão, ela é importante, ela é determinante para a nossa caminhada. Então, quando nós entendemos isso, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais assertivas nas nossas decisões. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia, ela é cheia de histórias de pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus. E ainda mais quando olhamos o livro aos Hebreus, onde nós vemos na galeria dos heróis da fé, a narrativa de homens que desejaram ser cerrados ao meio, mas não negaram a sua fé. Homens que fizeram a escolha de ir até o fim, para um propósito estabelecido em Deus, independentemente de ter não o cumprimento da promessa. E tudo isso é fundamentado pela vida de fé, foi pela fé. Então nós olhamos o texto em que diz que Moisés, diz que sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observa, aqueles que conhecem a narrativa, conhecem a história, sabe que ele foi acolhido, ele foi adotado, ele viveu como príncipe a sua vida inteira. Mas quando ele descobriu a sua verdadeira identidade, ele tomou uma grande decisão, chegando na fase adulta. E uma das coisas que o diabo tem nos furtado é justamente tirar de nós a nossa identidade. As pessoas não sabem quem são, não sabem para que foram chamados, e quando há um despertar disso, precisamos fazer escolhas. Então a gente pergunta, se eu perguntar para você hoje, você sabe quem você é? Ah, pastor, eu sei, eu me chamo fulano de tal, tenho tantos anos, moro em tal lugar e faço tal coisa. Mas quem você é em Deus? Para que você foi chamado em Deus? E a Bíblia diz que Moisés teve que tomar uma decisão. Era uma decisão que iria mudar completamente o seu destino. A Bíblia diz que ele foi adotado pela filha de Faraó, viveu como rei e descobriu que a origem dele era de escravo. E ele tomou uma decisão de desconsiderar tudo aquilo que ele havia recebido sendo criado pela filha do Faraó. Então você imagina, ele foi preparado para ser um sucessor, ele foi preparado para viver no meio de príncipes, maiorais, ele teve toda uma carreira educacional, e de repente ele resolve abrir mão de tudo isso. E eu pergunto, irmãos, quantos de nós que estamos aqui hoje não estamos dispostos a tomar decisões que aparentemente sejam uma decisão de renúncia? A decisão que Moisés teria que tomar iria revelar que tipo de homem ele de fato é por dentro. A gente sempre diz aqui, irmãos, o maior desafio é conhecer o coração de alguém, o que realmente carrega por dentro, porque a gente olha pela aparência,
olha pela maneira com que as pessoas se expressam, mas não nos preocupamos o que está dentro dela. Sabe, porque nós vimos lá, junto com os adolescentes que chegaram com boas afeições, felizes, mas com traumas de paternidade, sabe, com opressões abusivas de pai e mãe, sabe, com traumas no interior da sua alma, sabe, proteções excessivas, meninos mimados, incapazes de encarar uma realidade futura, meninos que não estão preparados para o crescimento, porque não sabem a sua identidade, não sabem quem são, porque infelizmente nós estamos observando que não existe um legado, algo que eles carregam dentro deles, e às vezes nós estamos aqui, que somos frutos de uma mesma geração, que não sabemos o que somos, ou quem somos e o que estamos prontos para fazer e ser. E Moisés tinha que tomar essa decisão, queria mudar completamente a sua vida, teria que revelar que tipo de homem ele era, e que ele permanecesse diante de um propósito estabelecido em Deus. Amém? A segunda coisa que eu aprendo, que havia duas alternativas que Moisés poderia escolher: virar as costas, omitir a sua origem, ou verdadeiramente tomar uma decisão de fazer aquilo que realmente ele era. Eu vejo assim quão difícil é as pessoas abrirem mão do conforto, da luxúria, do bem-estar, né? Ele olhou para as duas situações, mas escolheu dizer não. Sabe, porque quando você luta com algo que você carrega e você sabe que não te pertence, mas impregnou em você, é muito difícil você largar, né? Eu falo por mim, quantas coisas eu carreguei, quantas coisas eu trouxe no início da minha caminhada com Deus, sabe, coisas que eu pude abrir mão com facilidade, outras nem tanto, porque tem coisas que trazem uma sensação de prazer, e a Bíblia diz que nós precisamos tomar uma decisão, não devemos servir a dois senhores, ou amamos um e odiamos ao outro, não temos como viver uma vida com Deus e uma vida sem Deus, não temos como tomar uma posição de dizer que sou de origem celestial e continuar olhando para uma vida natural, porque às vezes nós olhamos para aquilo que a vida nos oferece e deixamos de olhar para aquilo que o céu nos oferece. Amém? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que quando ele, depois de ser selado com o batismo de João, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado, a Bíblia diz que o diabo chegou e apresentou a ele 3 grandes propostas. A primeira qual foi? No momento em que manifestou uma necessidade humana, que era a fome, o diabo disse para ele: olha, transforme pois essas pedras em pães. Mas o interessante é que, se você olhar pela natureza humana, sendo ele filho de Deus, ele poderia justamente ser suprido naquela necessidade humana. Jesus poderia dizer: qual é o sabor do pão? Não. Ele disse que além de uma necessidade humana, existe uma outra muito maior, que nem só de pão, Deuteronômio capítulo 6, mas sim de toda. Por que Jesus foi enfático em dizer a palavra? Sabe por quê, amado? Porque o mais importante não é o que você conhece, é o que você pratica, porque praticar é muito mais importante do que conhecer, porque o que vai transformar a sua vida e a minha vida não é o que conhece, é o que pratica, é o que declara, é o que fala, é o que, sabe, que mostra.
Você pode viver a vida inteira pregando para as pessoas, mas a tua vida não cela, não condiz com o que você prega. Amém ou ai de mim? Você está aqui? Amém, irmãos? Aleluia. Então, quando você olha para essa posição, onde Moisés está vendo a sua real realidade, sabe, fazer a escolha, olhar para a decisão correta, aleluia, olhar os dois lados da vida, perder privilégios, deixar de ser considerado um príncipe, não é fácil. Eu sempre vejo a minha esposa assim: Isabelle, ore para casar com um príncipe. Às vezes casa com um príncipe e o cara é um escravo. Escravo do medo, escravo da opressão, escravo da luxúria. Porque o diabo, ele tem a habilidade de nos escravizar. A gente fala que somos tão poderosos em Deus, mas às vezes somos escravizados com tantas, sabe, com pequenas coisas que tomam a nossa capacidade de libertação. Eu falo que quando eu me converti, eu me libertei facilmente da bebida, mas eu fiquei escravo do cigarro. Eu era capaz de fumar um cigarro por dia, mas não largava aquele bendito daquele cigarro. E eu dizia: eu sou poderoso em Deus. Mentira. Se você tem algo que te domina, sabe, mas quando nós entendemos essa capacidade de renunciar, sabe, independente de tudo aquilo que eu adquiri com a minha caminhada, eu estou disposto a abrir mão, sabe, servir a Cristo com toda a força do meu coração. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente traz uma natureza que não é nossa, mas foi impregnada em nós, sabe, no decorrer de toda a vida, você foi ensinado, você foi orientado, isso fazia bem. E eu lembro que é tão engraçado, hoje não tem mais, né, as publicidades do cigarro, mas tinha um que era, você fala, é tão engraçado: Chanceler, o fino que satisfaz o cão. Vocês riem? Não é assim? Né? Com uma publicidade onde você faz a diferença. Um cigarro fininho que você fumava e dava charme, né? Os mais macho era Hollywood, montava de um cavalo, né? Com todo o ar de soberania. Marlboro, olha como vocês eram viciados, né? O Hollywood, o que era o comercial do Hollywood? Eu sei lá, é o Marlboro, né? Aí vem aquelas musiquinhas de cowboy, né? E você se sentia sucesso? Ah, Hollywood era o sucesso. É, Hollywood era o sucesso, né? Sentia ator de Hollywood. Mentiras do diabo, impregnando coisas em nós e numa natureza pecaminosa, que tudo aquilo é bom, e vai te escravizando no decorrer de toda a tua vida. Mas hoje Deus quer nos libertar de toda a opressão, de toda a influência do inferno, de toda a publicidade do cão que tem tirado você daquilo que você é, amado, porque é mentira do diabo. E a terceira coisa que eu aprendo é que Moisés tomou uma decisão que teve um preço caro. Não é fácil. Sabe, muitos desejam ter prazer das coisas, que foi isso que o diabo propôs a Jesus: se prostrado me adorares, te darei todo esse reino, porque a mim foi entregue. Sabe, propôs a você condições de prazer, de luxúria, porque, sabe, quem é que não gostava aqui? Eu vejo dos adolescentes, os jovens, né? Gosta
de estar em evidência. Egito, é a Vila Madalena da época, né? Os lugares, os point, né? Eu vou abrir mão disso, né? O que me oferece lá? Riqueza, amigos, de posses. É isso que estava custando para ele. E trocar isso por sofrimento, por decepções, por conflitos, por lágrimas. Era isso que estava propondo. Porque no verso 25, a Bíblia diz que ele escolhendo antes ser o quê? O que ele escolheu? O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Ele escolheu ser o quê? Maltratado. Junto com o povo de Deus, do que passar um tempo pelo gozo do pecado. Se eu perguntar aqui, quem quer sofrer por Cristo? Um amém. Quem quer sofrer por Cristo? 2 amém. Ninguém está disposto, irmão. Vai mandar o Alan no seu lugar. Terceirizar o sofrimento. É bem perfil dele. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e... Foi o que nós pregamos semana passada. Ninguém está disposto. Sabe, a Bíblia diz que Moisés escolheu ser maltratado com o povo do que ter o gozo do pecado. Irmão, não é uma decisão fácil. Não é fácil. Ainda mais quando você não tem a certeza dessa escolha, a convicção dessa escolha. Sabe, eu sempre brinco que quando eu me converti não foi diferente. Para ir no culto, eu tinha uma Bíblia menor, eu colocava atrás aqui, assim, cobria com a jaqueta, para ninguém ver que eu estava saindo de casa com Bíblia. É assim que fazia. E aí, você vai onde? Eu falei, não, eu vou ali ver uma parada, já volto. Porque tomar as decisões de romper, né, sujeito a ser julgado pelo hall em que você faz parte, das pessoas que te relacionam, nem todo mundo está pronto, irmãos. Quê? Igreja? Vai, Ramalaia, Shuraiaia? Não. Né? Ai, falar essas línguas que parece promoção de doceria, chupa bala house, bala baixou, né? Isso é coisa de doido, isso é coisa de xarope. Você vai escolher sair do meio. Para de rir, Débora, não prego. É assim, irmãos, a gente é julgado porque você tomou uma decisão de não fazer parte mais de um mundo, mas fazer parte de um povo que escolheu sofrer com Deus, ficar no propósito de Deus, mesmo sendo julgado pelo mundo. Por quê? Porque nós começamos a entender que mesmo que o mundo queira te tratar como príncipe, você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há grandiosidade maior, amado, do que ser chamado de filho de Deus. É isso que Moisés entendeu. Sabe, chegar a uma decisão, descobrir que realmente era o que parecia ser de verdade, era uma mentira. E muitos caminham assim. Parece que é, mas não. Não vou falar que é Denorex de novo. Falar, pô, pastor, o senhor fala desse bendito Denorex, ninguém sabe quem é. Se alguém tem mais de 40.
Sabe, a pior coisa que tem é isso, irmãos, você ser uma mentira. E Moisés entendeu isso. O seu coração estava dizendo para fazer o que é melhor, verdadeiramente ficar com o seu povo. Irmão, você nasceu com um propósito em Deus. Sabe, não perca isso por nada. Eu falo, quando um homem de Deus, até quando ele quer se perder, ele se acha. Não sei se é verdade, mas conta a história que uma vez um pastor se revoltou. Falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a igreja, vou me perder. Só que ele já tinha perdido uma ovelha. E a menina tinha ido para a prostituição. Aí o pastor pegou, fez o mesmo caminho. Aí falou, vou me perder. Vou para uma casa de prostituição. Aí quando ele entra na casa, ele dá de cara com a ovelha dele. Aí ela fala assim, pastor, eu não sabia que o senhor me amava tanto, o senhor veio me resgatar. Até quando quer se perder, se acha, irmão. Porque você foi nascido para ser filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Então ele sabia que estava no coração dele. A coisa verdadeira era ficar com o seu povo. Tinha que permanecer, ficar raiz. Porque as coisas que o mundo oferece parecem ser atraentes por um tempo, mas elas são destrutivas. É isso que Moisés entendeu. Sabe, depois fica um vazio. Sabe, quem teve perdido sabe o que eu estou falando. Sabe, você sair numa balada, encher a cara, chegar em casa bêbado, aí acorda no dia seguinte, ai, o que eu fiz? Não é assim? Todo cachaceiro depois da noite se arrepende. Aí fica, ai, não devia ter tomado aquele negócio. Ai. Porque isso faz mal. Aí depois fica um vazio na sua alma. Moisés teve a melhor educação da sua época. Ele tinha tudo que ele podia ter, mas percebeu que verdadeiramente a melhor coisa que ele deveria fazer era estar ao lado do seu Criador, da sua origem. Quinta coisa que eu aprendo: a decisão final da sua vida pode afetar muitas outras vidas. Sabe o que é isso, irmãos? A decisão final da sua vida pode afetar outras vidas. A decisão que Moisés tomou deu a ele a capacidade de Deus de fazer algo impressionante. Recebeu o caráter semelhante a Cristo, recebeu o poder de Deus, a autoridade de Deus. Sabe, um homem que se apresentava diante de Deus, que o seu rosto brilhava. Sabe o que é isso? Sabe, desejar isso? Sabe, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava quando ele estava na presença de Deus. Moisés prestou um serviço que o inferno todo foi abalado, que o mundo até hoje é afetado por força da sua decisão. E todos nós somos desafiados a tomar decisões para afetar pessoas. Eu costumo dizer aqui, irmãos, quantas pessoas você tem afetado pelas suas decisões? Quantas pessoas têm desejado traçar o mesmo caminho que você está traçando? Quantas pessoas têm visto o brilho do Senhor na sua vida? Quantas pessoas têm visto o poder de Deus manifesto na sua vida? Por força da sua tomada de decisão. Decidir, irmãos. Decidir. A Bíblia diz claramente, sempre teremos desafios entre o bem e o... Mas escolhei o bem para que viva. Porque se você escolher o mal, é a sua escolha. Mas a Bíblia diz que traz caminhos de morte. E nós observamos tantas pessoas morrendo no propósito, porque não decidiram, ou se decidiram errado. Decidir
não servir, decidir não fazer, decidir desistir, decidir parar, decidir virar as costas para o propósito que Deus tem. Aleluia. A sua decisão pode ganhar a aprovação de Deus ou ser rejeitado por Deus. Irmãos, Deus nos chamou, cada um de nós, com um propósito, e temos que buscar isso, temos que desejar isso, sabe, temos que nos abrir para experiências grandes com Deus. Sabe, quem quer ser usado por Deus aqui? E o que impede, irmão? O que impede? Seja sincero. O que impede é a sua falta de decisão. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu nunca pensei que eu fosse viver um tempo em que dizimar, ceiar, congregar, fosse acontecer tudo online. Sabe o interessante? Quando você está na sua casa, você que está me assistindo aí, que não escolheu estar aqui, está dizendo, eu estou congregando. Mentira. Você está assistindo. Congregar é o que está aqui. Porque o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Se você está na sua casa nos assistindo, você não está cultuando. Você está só assistindo. Mas quem está aqui, esse está prestando culto. Amém? Um filme, nós assistimos. O culto, só aqui, só cultuando. Você pode assistir o culto, mas você não está cultuando. Porque eu não me vejo, irmão. Eu falo para você, quando eu chego em casa, às vezes eu quero assistir o culto que eu preguei. Eu não aguento. Estou falando sério. Ainda mais quando o Maico está fazendo dueto comigo. Amém. Concorda, né? Que não dá para assistir. Você percebe? Porque o cultuar é diferente de assistir. Você pode, que boa palavra, mas não te afeta como afeta aqui. O que acontece no culto é diferente, irmão. A presença manifesta do Espírito transforma a nossa vida. Sabe, quando nós olhamos para aquilo que de fato somos em Deus e reconhecemos a nossa identidade em Deus, irmão, muda todas as coisas. Quando você entende que você não é um ser natural, você é um ser espiritual, as coisas mudam. Por isso que Jesus disse, você não deve temer quem pode ferir o corpo, mas tema aquele que pode lançar sua alma no inferno. A sua identidade é celestial. Você não é filho do acaso, você é filho de Deus. Você entendeu, irmãos? E quando nós entendemos isso, nós percebemos que os melhores dias de Moisés aconteceu quando ele entendeu quem ele era. Quem você é? Ele entendeu, irmãos, que ele era um ungido de Deus, que Moisés deu tudo o que o mundo tinha para lhe oferecer, e ele escolheu ser sincero em Deus. Ele falou, eu quero fazer parte do povo de Deus. Sabe, eu lembro que quando eu peguei o metrô um dia, eu ouvi uma coisa que eu também fiquei pensando comigo. Duas moças sentadas e conversando entre elas, e uma dizendo ser cristã. Eu sou evangélica, eu vou à igreja, tá? A outra falou assim, eu também sou, mas não praticante. A que ponto nós chegamos, irmãos? Como é que pode ser alguém que caminha e não praticar? E quando nós entendemos que todo o propósito de Deus está baseado na palavra de Deus, como nós praticamos a palavra, o que é mais importante? O que o mundo me oferece ou o que Deus me oferece? O que é mais importante, irmãos?
O que o mundo te oferece ou o que Deus te oferece? Se Deus te oferece, precisamos rever a nossa relação com Deus. Sabe, desculpa falar, mas eu confesso que eu sou obrigado a concordar com alguns pregadores de hoje, que essa geração é a pior geração de cristão do mundo. Somos fracos, somos desnutridos. Sabe, nós nos abatemos por qualquer coisa. Irmão, por que você perdeu a alegria? O Maico cantou num tom errado. Sabe, nós estamos assim. Sabe, por qualquer coisa perdemos a comunhão um com o outro. Por qualquer coisa deixamos de estar na casa do Pai. Sabe, por qualquer coisa nos sentimos feridos. Não gostei daquela mensagem. Não gostei disso, não gostei daquilo. Sabe, por qualquer coisa. Sabe, priorizamos tantas outras coisas e deixamos de buscar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, precisamos entender, amados, que sempre há uma oportunidade de buscarmos mais intensamente ao Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma reportagem, eu vi uma moça que se preparou para a prova do Enem e acabou chegando atrasado e o portão se fechou, e ela em prantos ali, o repórter se dirigiu a ela e disse para ela assim: e agora, o que você vai fazer? Ela falou assim: eu não vou desistir, o ano que vem eu volto e começo tudo de novo. Sabe, amado, às vezes nós perdemos o tempo em Deus, mas Deus não desistiu de nós e não desistiu de você. Aleluia. Sempre há uma outra oportunidade para você tomar uma decisão de alinhar a sua vida, de se preparar para aquilo que Deus tem para você, porque tempo oportuno Deus vai se revelar a você. Aleluia. E algumas decisões hoje podem ser mais difíceis do que as de Moisés, mas Deus tem um grande plano para a sua vida. Qual decisão você vai tomar hoje? As decisões que você tomar pode trazer grandes multidões ao seu lado, como você pode caminhar solitário. Escolhe, irmão. Escolhe. Você vai seguir o exemplo de Moisés, ou você vai ficar com o que diz o teu coração? Hoje é noite de você tomar decisões, de mudar a sua vida. E quando nós tomamos uma decisão de mudar, nós sofremos alguns dissabores. Quem aqui já resolveu reformar a casa morando dentro? Como é que é? É um caos. Percebe? Se essa é a morada, essa é a casa, e nós precisamos reformar ela para aquele que vem habitar, a vida se transforma num caos. Mas depois de pronto, qual é a realização? Alívio, prazer, sabe, satisfação. Não é assim? Quando você acerta na reforma. Agora, quando você toma uma decisão errada de reformar, vai ficar pior do que era. Aí você abandona a reforma. Mas essa é a noite de você tomar uma decisão, de buscar de novo a identidade que o diabo roubou de você. Tentou te enganar por um tempo, dizer que você é um fracassado, dizer que você não vai vencer, dizer que você não vai realizar. Você nasceu com propósitos em Deus, de afetar pessoas, de afetar multidões. Se coloque de pé.